Meu nome é Beatriz Almeida Cardoso. Eu tinha 65 anos quando meus próprios filhos me colocaram no banco de trás do carro, como se eu fosse uma mala velha que precisava ser despachada. Ninguém falou nada durante a viagem. Só o silêncio, pesado como chumbo, enchia aquele carro que eu mesma havia comprado para o meu filho no aniversário de 30 anos dele. Quando o portão da casa de repouso Jardim da Paz se abriu, meu coração se apertou. Não pelo lugar, mas pela forma como minha filha, Camila, olhou para o relógio, ansiosa para ir embora. Mãe, é melhor assim. Você vai ter cuidado aqui. Gente da sua idade. Atividades... Ela nem terminou a frase. Meu filho, Rodrigo, nem desceu do carro. Ficou lá mexendo no celular, como se eu fosse um pacote que só precisava ser entregue. Eu não disse uma palavra. Porque palavras, eu sabia, não mudariam o que já estava decidido havia meses, talvez anos. Nas conversas que eu nunca fui convidada a participar, uma enfermeira me recebeu com um sorriso profissional, do tipo que já viu centenas de mães abandonadas entrarem por aquela porta. Bem-vinda, dona Beatriz. Ela pegou minha única mala, uma mala pequena, porque Camila disse que eu não precisaria de muita coisa lá. Não precisaria de muita coisa, como se 65 anos de vida coubessem numa mala de mão. Enquanto caminhava pelo corredor, passei por um espelho grande na parede. Parei por um segundo. A mulher que me olhava de volta tinha cabelos brancos, rugas profundas ao redor dos olhos e um vestido simples que Camila havia escolhido. Prático para o dia a dia daqui, ela disse. Mas atrás daqueles olhos cansados, havia algo que meus filhos pareciam ter esquecido completamente. Eu não era apenas mãe. Eu era Beatriz Almeida Cardoso. E esse nome um dia fez bancos tremerem. Fui levada até o quarto do antes 14. Uma cama, um armário pequeno, uma janela que dava para o jardim. Sentei na beirada da cama e, pela primeira vez em anos, deixei uma lágrima cair. Não de fraqueza, mas de uma dor que vinha de um lugar muito mais fundo do que aquele momento. Porque o que meus filhos não sabiam, o que ninguém naquela cidade sabia mais, exceto um advogado muito discreto e um cofre em Genebra, era que a mulher que eles tinham acabado de abandonar num asilo ainda era dona de 3 hotéis, um bangalô à beira-mar e 5 postos de gasolina espalhados por todo o estado. Eles achavam que estavam se livrando de um peso. Não sabiam que estavam prestes a perder tudo. Poucos sabiam a verdadeira história de Beatriz Almeida Cardoso. Aos 22 anos, eu era apenas uma garçonete num pequeno restaurante de beira de estrada, filha de um mecânico e de uma costureira, sem herança, sem sobrenome que abrisse portas. Meu primeiro marido, Ernesto, tinha um posto de gasolina falido que ninguém mais queria. Todos diziam que eu era louca por investir minhas economias naquele negócio moribundo. Eu não era louca. Eu enxergava o que os outros não viam. Enquanto Ernesto reclamava da falta de clientes, eu já estava negociando com fornecedores, criando uma pequena loja de conveniência dentro do posto, oferecendo café quente para caminhoneiros cansados às 3 da manhã. Em 2 anos, aquele posto falido virava referência na estrada. Em 5 anos, eu tinha 3. Ernesto morreu cedo de um ataque cardíaco, deixando-me viúva aos 31 anos com 2 filhos pequenos. Camila tinha 4 anos, Rodrigo apenas 2. Muitos esperavam que eu vendesse tudo e voltasse para a casa dos meus pais. Em vez disso, eu construí meu primeiro hotel. Ninguém emprestava dinheiro para uma viúva com 2 filhos e educação limitada. Os bancos riam na minha cara. Então eu aprendi sozinha sobre contratos, investidores, negociações, estudando à noite depois de colocar meus filhos para dormir, os olhos ardendo de cansaço, o coração recusando-se a desistir. Levei anos, mas construí o Hotel Cardoso Palace na costa. Depois o segundo, depois o terceiro. Comprei o bangalô à beira-mar não como luxo, mas como símbolo para mim mesma. Um lembrete silencioso de que a garçonete de beira de estrada havia se tornado algo que ninguém mais podia ignorar. Nunca contei aos meus filhos os detalhes. Achava que os protegia, mantendo-os longe das noites em que eu chorava sozinha de exaustão, longe das batalhas legais, das traições de sócios, das noites sem dormir. Queria que eles crescessem acreditando que o dinheiro sempre esteve lá. Fácil, natural, sem entender o preço que cada tijolo daquele império havia me custado. Talvez esse tenha sido meu maior erro. Ao esconder minha luta, também escondi minha força. E quando cresceram, viram apenas uma mulher idosa, cansada, difícil de lidar. Nunca a guerreira que ergueu tudo sozinha, com as próprias mãos. Agora, sentada naquele quarto simples do asilo, eu me perguntava: será que eles teriam me tratado diferente se soubessem? 3 semanas se passaram no asilo. Todos os dias, eu observava outras residentes esperando por visitas que raramente chegavam. Aprendi seus nomes, suas histórias,
suas dores silenciosas. Comecei a entender que meu sofrimento não era único. Era o retrato triste de tantas mães esquecidas. Foi numa terça-feira chuvosa que tudo mudou. Dr. Fernando Teixeira, meu advogado há mais de 30 anos, o único que conhecia cada detalhe do meu império, apareceu na recepção pedindo para me ver com urgência. Dona Beatriz, ele disse, sentando-se ao lado da minha cama, o rosto tenso. Preciso que assine estes documentos. É sobre a renovação anual do fundo em Genebra e a transferência trimestral dos lucros dos hotéis. Ele abriu a pasta de couro que sempre carregava. Foi nesse exato momento que Camila entrou no quarto sem avisar, provavelmente para cumprir sua obrigação semanal de visitar a mãe abandonada. Ela parou na porta, os olhos arregalados, olhando os papéis na mesa. Papéis com timbres de bancos suíços, contratos com valores que ela jamais imaginaria. Mãe, o que é isso? A voz dela tremia. Dr. Fernando, discreto como sempre, começou a guardar os documentos, mas era tarde demais. Camila já tinha visto o suficiente. Hotéis Cardoso Palace, relatório trimestral de lucros, e um número que fez o sangue sumir do rosto dela. Eu podia ter mentido. Podia ter inventado uma desculpa. Mas pela primeira vez em décadas, decidi que não esconderia mais nada. Sente-se, Camila, eu disse calmamente. Está na hora de você saber quem é sua mãe de verdade. Contei tudo. O posto de gasolina falido, as noites sem dormir, os hotéis construídos tijolo por tijolo, o bangalô, o fundo em Genebra que geria uma fortuna que nenhum dos meus filhos jamais soubera existir. Contei sobre os anos em que trabalhei 18 horas por dia enquanto eles dormiam, achando que o conforto em que viviam simplesmente acontecia. Camila ficou em silêncio por um longo tempo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você nunca nos contou? Por que deixou a gente pensar que você era só uma aposentada qualquer, sem nada? Porque eu queria que vocês me amassem por quem eu sou. Respondi. Não pelo que eu tenho. Mas parece que, sem saber quem eu era, vocês decidiram que eu não valia nada. Naquela noite. Depois que Camila saiu correndo, provavelmente para ligar para o irmão, eu fiquei olhando pela janela do quarto 214, sentindo pela primeira vez em semanas algo diferente da tristeza. Era o início de uma decisão que eu vinha adiando havia dias. Uma decisão que mudaria tudo. Para eles e para mim. Porque agora que sabiam a verdade, a pergunta não era mais o que eu esconderia deles. Era o que eu faria com o que eles haviam me mostrado sobre quem realmente eram. Uma semana depois daquela conversa, reuni toda a família na sala de reuniões do Hotel Cardoso Palace, o primeiro hotel que construí. Aquele que guardava cada gota do meu suor e das minhas lágrimas. Camila e Rodrigo chegaram juntos, nervosos, sem saber o que esperar. Dr. Fernando estava ao meu lado, com uma pasta grossa de documentos. Rodrigo tentou quebrar o silêncio primeiro. Mãe, nós sentimos muito. Não sabíamos. Se soubéssemos... Se soubessem o quê? Eu o interrompi, minha voz firme como nunca antes. Teriam me tratado com respeito? Teriam me visitado mais? A verdade, Rodrigo, é que vocês não precisavam saber sobre meus hotéis para saber que eu merecia respeito. Uma mãe idosa, com ou sem fortuna, nunca merece ser abandonada num asilo como um móvel velho. Camila chorava silenciosamente. Rodrigo baixou a cabeça sem argumentos. Passei a vida inteira construindo isso. Continuei gesticulando para a sala ao redor, para o hotel, para tudo que representava décadas de sacrifício, não para deixar de herança para filhos que me esqueceram na primeira oportunidade, mas para provar a mim, mesmo que uma garçonete de beira de estrada, podia se tornar alguém que ninguém poderia ignorar. Abri a pasta que Dr. Fernando preparara. Por isso, decidi transferir 70% do meu patrimônio para a Fundação Beatriz Cardoso, que vou criar para apoiar idosos abandonados em asilos por todo o Brasil. Mulheres como eu, esquecidas por famílias que só lembram delas quando precisam de algo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os outros 30%, continuei, ficarão reservados para vocês dois. Não porque vocês merecem, mas porque ainda são meus filhos e uma mãe, mesmo ferida, nunca deixa de amar completamente. Mas vocês só terão acesso quando provarem, com ações e não palavras, que entenderam o que fizeram. Não voltei para o asilo naquela tarde. Em vez disso, mudei-me para o meu próprio bangalô à beira-mar. Aquele símbolo que construí décadas atrás. Pela primeira vez em anos, dormi numa cama que era completamente minha, sabendo exatamente quem eu era. Meses depois, a Fundação Beatriz Cardoso já ajudava centenas de idosos abandonados, dando-lhes não apenas cuidados médicos, mas dignidade. Algo que eu quase perdi naquele quarto 214.
Rodrigo e Camila aos poucos começaram a mudar. Visitas se tornaram semanais, depois genuínas. Não sei se um dia confiarei completamente neles novamente, mas aprendi algo que nenhum hotel, nenhum posto de gasolina, nenhuma fortuna em Genebra jamais me ensinou. Meu valor nunca esteve nos bens que construí. Estava na força de nunca ter desistido, nem quando o mundo, nem mesmo meus próprios filhos acreditaram em mim. E você, quem está lendo essa história agora? Se seus pais fizessem o mesmo que os meus filhos fizeram comigo, você acha que o perdão deveria vir fácil? Ou precisa ser conquistado com tempo e provas?